As duas coisas andam muito juntas, porque como você até disse no início, a Snack é uma empresa data-driven, então a gente não toma nenhuma decisão sem dados. Então o time de inteligência é 100% plugado com o time de conteúdo. Seja o time de criação ali, planejamento, seja a galera que executa a produção dos vídeos, que é o time de direção, que vai pro set, dirige os creators, faz a parte toda de direcional e roteiro. Olá, seja bem-vindo ao Rocket Lab, o podcast da Boomer. Eu sou seu host Pedro Paulo e o objetivo do podcast é trazermos o conhecimento de grandes executivos de empresas referências no mercado. Essa é uma oportunidade única para você ter acesso a mentes brilhantes desses grandes nomes. Antes de começarmos, gostaria de te pedir para nos seguir nas redes sociais no @boomer.br. Ao final do episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa seu review, tira um print e posta nos seus stories marcando a gente. Esse é o episódio de hoje. Fala pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente tem aqui o imenso prazer de receber ela, Patrícia Calil, que hoje está como Head of Content and Insight na Snack Content, uma empresa, um estúdio, né, de conteúdo global aí, orientado por inteligência de dados, que eu particularmente acho fantástico quando a gente foi procurar ali sobre a empresa, né? Realmente ele chamou, brilhou bastante os olhos e nada mais do que a head de conteúdo tá aqui para poder trocar uma ideia com a gente. Patrícia, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz de ter você aqui no nosso episódio, tá? Oi, Pedro, obrigada pelo convite também, estou muito feliz de estar aqui. Acho que vai ser um papo bem legal, estou aberta aí para que vier. Show de bola, Patrícia. E para a gente começar, né, aqui do nosso lado, a gente conhece bem ali um pouco da estrutura de vocês, já um pouco do impacto que vocês estão tendo no mercado. Mas, conta pra gente aí um pouquinho da sua história ali de forma mais objetiva, quem que é a Patrícia, né, e como que a Patrícia foi parar ali na Snack. A gente viu que, você tem um histórico ali até de televisão, rádio, e isso veio, como que isso fez com que você parasse hoje na Snack? Bom, eu sou formada em rádio, TV e jornalismo, eu não sou formada em publicidade. Então, eu trabalho com conteúdo, de fato, desde sempre, eu sempre trabalhei com isso. Desde o início, eu trabalhei em rádio, trabalhei em televisão, trabalhei bastante tempo em TV, acho que foi grande parte aí, grandes anos da minha carreira foi em televisão. Trabalhei em emissoras mais de conteúdo jovem. E aí eu comecei a ir para o digital, acho que foi um caminho meio que natural de mercado, era onde estava se movimentando mais, né? Onde tudo estava indo para ali, até a televisão começou a abrir de forma mais intensa a parte de conteúdo digital, né? Começaram a ter canal do YouTube, aí o Instagram ali para uma cobertura de social. Eu comecei a me envolver mais com esse lado do que o broadcast de fato. E aí, em 2017, eu comecei a fazer uns freelas para a Snack, como diretora de conteúdo, diretor de conteúdo, /filmmaker. Sua história com eles começou com freelance, então? Começou como freela, eu era freela lá. Eu ainda estava no trabalho anterior, em outra emissora, e fazia um pouco de freela para lá, até o momento que acabei indo de vez. Então, eu comecei dirigindo conteúdo, os canais, né, que no início o foco muito da Snack era o YouTube, que era forte na época, né, não tinha Instagram, tinha Facebook, mas não era forte no vídeo, né, o Instagram foi ter vídeo depois de um tempo, e então o YouTube era um grande foco, e hoje a gente tem, multiplataforma, né, hoje inclusive o YouTube não é mais tanto a prioridade das marcas, o TikTok dominou muito. E aí eu fui galgando ali dentro, virei diretora, depois coordenadora, e aí hoje eu sou head de duas áreas, antes era só de conteúdo inicialmente, e depois assumi a área de inteligência de dados. E eu faz 6 anos, vai fazer 6 anos agora em julho, que eu tô lá. Legal. Quando um ponto que chama muita atenção, né, e aqui a gente vive isso diariamente com os nossos clientes, enfim, com a nossa estrutura aqui também, é muito essa questão de mensuração de dados, né? Quando a gente fala sobre uma ótica aqui de mídia de performance, que é o que de fato a gente entrega, né, para os nossos clientes,
é relativamente fácil, porque atrás ali dos anúncios, atrás ali da estrutura de performance, você tem os gerenciadores de anúncio que tem uma infinidade de métricas a serem analisadas e ali você consegue forçar, entre aspas, o algoritmo a poder alcançar, a conseguir o resultado que você quer, né? Mas acredito que seja até um preconceito, né, do mercado, quando a gente começa a falar assim, mas conteúdo você não consegue mensurar, conteúdo você não consegue ali controlar, né? E principalmente quando a gente fala aqui de uma produção orgânica, e eu sei que vocês têm bastante autoridade para falar disso, porque vocês são responsáveis aí por ter gerado um dos maiores engajamentos de canais do YouTube, que é do Guaraná Antártica. Então, eu acho que eu queria saber de você, né, como que você vê essas duas verticais, né? Tanto a parte que, igual hoje, você está como Head of Insights and Content, né? Então, como que você consegue unir essas duas verticais, tanto na produção de conteúdo, quanto na mensuração dos dados dos conteúdos que estão sendo gerados? As duas coisas andam muito juntas, porque como você até disse no início, a Snack é uma empresa data-driven, então a gente não toma nenhuma decisão sem dados. Então o time de inteligência é 100% plugado com o time de conteúdo. Seja o time de criação ali, planejamento, seja a galera que executa a produção dos vídeos, que é o time de direção, que vai pro set, dirige os creators, faz a parte toda de direcional e roteiro. Então, a gente faz reuniões semanais ali de brainstorming, todo mundo leva as oportunidades, tem a pesquisa do time de inteligência do que está em alta, as trends, e aí a gente vai tomando decisão dos caminhos. Tanto que a gente é tão assim a nossa cabeça que tudo que a gente apresenta tem dado. De onde a gente tirou? Por que a gente está sugerindo essa ideia? Vai falar disso de Guaraná, a gente vai falar, sei lá, de qualquer jogo aí que vai lançar, ou sei lá, qualquer oportunidade de cultura pop, ou qualquer o submarino que incluiu aí. Enfim, tá todo mundo falando. Como a gente tem que primeiro saber de tudo que está acontecendo. Então, e o que pode converter em assunto pra gente. Obviamente que a gente não vai entrar num assunto que não faz nenhum sentido, ou que a gente não consiga fazer o gancho. Não é só pela trend também, porque não faz, a gente tem todo projeto que a gente faz tem uma editoria criativa. Então, o Coisa Nossa, que é o canal de Guaraná, ele tem uma editoria bem característica, e se você foge dela, fica bem nítido nos resultados depois. Ela já tem um público, né? A base dali já é bem fiel, inclusive. E quando a gente faz algum conteúdo que não tem a ver, eles reclamam. Então, é uma audiência bem rigorosa também. Então, eu acho que o Guaraná, o Coisa Nossa muito por conta de dados. Isso tem quanto tempo que vocês... Ainda eles são clientes de vocês, né? São. Há quanto tempo, assim, qual que foi ali o modelo estratégico, né? Obviamente aqui de uma maneira mais geral, para que de fato, assim, porque quando a gente fala assim, uma marca, historicamente, né? E até a gente consegue ver que, assim, no final do dia, pessoas conectam com pessoas, né? Não com marcas. E assim, é natural a gente ver no mercado empresas terem uma dificuldade muito maior de engajar seu público do que creators, por exemplo, ou influenciadores, ou algo do tipo, até por você ter ali uma conexão maior, né? E quando a gente usa esse case do Guaraná Antártica, qual que foi ali a virada de chave de vocês de conseguir ter um alto engajamento? A gente está falando aí, me corrija se eu estiver errado, mas é o canal que teve o maior número de engajamentos da história do YouTube Brasil, se não me engano, o quarto maior do mundo. Como que vocês conseguiram, né? Qual foi o raciocínio por trás disso? Assim, nossa primeira estratégia de criação para eles foi em 2019, onde a gente recebeu um briefing, mas a gente foi estudar o que tinha a ver com Guaraná. Quando as pessoas falavam de Guaraná, dentro do nicho que eles queriam atingir, que na época eles tinham muito uma vontade de deixar a marca mais jovem, né? Coisa Nossa veio muito para isso e a gente conseguiu, de maneira bem assertiva, isso. Conseguiu um público que eles não tinham antes. Então, a gente primeiro fez essa relação. Quem fala de Guaraná fala o quê e quem eles querem atingir está falando o quê.
Então foi essa conexão que a gente fez inicialmente de planejamento estratégico. E aí a gente identificou os clusters de creators que falavam sobre aquele Legal. assunto. E aí a gente tem uma metodologia que chama a metodologia de overlap, que é basicamente encontrar creators base, creators satélites de cada cluster ali que quer atingir. E aí a gente puxa o overlap. O overlap é quem assiste aquele creator, assiste quem também. E aí a gente vai descendo e vai criando os squads e fazendo os testes. Essa Legal, metodologia... esse creator satélite seria ali, pô, a pessoa-chave que dá voz àquele cluster de pessoas que estão em volta daquela comunidade, digamos assim, né? Isso. Legal. Não necessariamente vai ser o cara que a gente vai usar, porque depende muito de budget, por exemplo. Porque às vezes o cara que é o topo, eu não vou ter o budget para isso, então eu vou descendo para quem também pode caber no meu budget, mas que também está ali naquele cluster. Então, sei lá, vamos dar um exemplo de game, ou de React, vamos supor o Casimiro. O Casimiro é o cara do futebol também, do React, ele é um creator satélite. Casimiro, ele, além de ter muito contrato com grandes marcas, ele é um absurdo de caro, assim, o cachê dele. Então, quem assiste Casimiro, assiste quem também. Então, essa metodologia ajudou muito a gente a alcançar muita coisa. Creator não tem como fugir, é quem traz a relevância pra gente, é o caminho. A marca não consegue fazer isso sozinha, assim, é muito difícil. A não ser que ela crie, é que nem a Lu, do Magalu, que tem a creator deles é a Lu. E foi muito assertivo, mas é 1 em 1 milhão que consegue isso, né? E o que a gente conseguiu com o Guaraná foi também uma grande... O que fez a gente conseguir, além de todo o estudo estratégico ali que a gente criou, foi uma coisa que a gente não tinha controle também, assim, as coisas foram acontecendo e a gente foi aprendendo como lidar, mas o cliente confiou muito na gente, então qualquer doideira que a gente levava, eles falavam, não, tá bom, vocês que são especialistas, bora, assim, então eles peitaram muito tudo que a gente levou, assim, porque uma marca não faria aquilo, geralmente é muito difícil a marca liberar, fazer tudo que a gente fez, a gente correu muitos riscos, assim, de direito autoral, de tudo, a marca foi com a gente a todo momento ali, e é por isso que a gente conseguiu. A gente tá, e a gente é o terceiro maior canal, o terceiro canal mais engajado do mundo. A gente tá na Terceiro frente, canal mais engajado. a gente tá na frente de, tipo, GoPro, por exemplo, sabe assim? Então é uma marca Caraca. nacional, né? A gente tá na frente da Coca-Cola muito, assim, engajamento, não tem comparação. E eu acho que quando a gente fala, né, é um assunto que não é tão novo assim, mas que ele está sendo, digamos assim, hypado agora quando a gente fala de creator economy, né? Pô, a economia dos criadores, ela começou de fato ali quando começaram os primeiros influencers, que antes, quando a gente falava de influencer, antigamente era meio que profissão de vagabundo, né? Pô, influencer, isso que, cara, isso aí não é profissão. E hoje a gente vê que, cara, assim, tava vendo um relatório um tempo atrás, comparando ali o faturamento anual de creators versus marca. E tem muitos creators que faturam muito mais do que marcas que têm dezenas de anos ali de mercado, né? Então a gente vê que realmente o que era uma profissão de vagabundo ali no começo, agora tem uma relevância muito grande no mercado, né? E quando a gente fala, né, principalmente sobre esse espectro de creator economy, obviamente é um universo aqui, a gente vai estar falando literalmente de um mundo, né? E eu vejo isso sendo como uma onda muito forte que a gente está vivendo e as empresas estão vivendo também, né? Até o próprio CEO da Winning, não sei se você já ouviu falar da marca, ele chama Jean, ele fala, né, que... Pô, ele tem hoje a gente é acelerado pela Adventures, né? E numa das conversas que a gente teve lá com a turma, a gente teve uma aula com ele lá que foi sensacional, que ele traz esse conceito, né? As marcas que não virarem creators vão competir em desvantagem dos creators que viraram marcas, né? E aí, sobre essa ótica, Patrícia, e aí eu acho que, pô, vai ser muito interessante ouvir do lado de vocês como Snack, qual que é a percepção de vocês sobre, de fato, a creator economy e o impacto que a creator economy pode ter ali, de fato, em modelos de negócios tradicionais ou em marcas que estão no mercado? Assim, a diferença, acho que principal, né? Qual que é a diferença principal do creator e da marca? Acho que o creator é só a própria marca ali, né? Ele tem uma... Acho que o jogo
para mim, a chavinha que tinha que ser virada ali é que, assim, as marcas têm várias apólices, né? Tem muita questão ali do que pode, o que não pode. Obviamente que tem que ter, né? Porque você está comunicando para muita gente, você representa uma coisa ali. Mas, falando em conteúdo, com viés de conteúdo, tinha que se ter uma cabeça um pouquinho mais aberta, assim. Eu acho que ainda a gente tem um retrocesso falando nesse aspecto quanto à marca. Outra coisa, o creator é humanizado, né? Então você tem identificação. Como é que você se identifica com uma marca, assim? É só se você tiver uma campanha muito grande, ali, que seja muito relevante mesmo, que pegue num aspecto ali que gere identificação de fato. Mas é muito mais fácil gerar identificação com um creator do que com a sua marca, assim. Então, e internet é muito sobre identificação, né? As pessoas compartilham Total. porque se identificam, as pessoas dão like porque se identificam, elas se inscrevem porque se identificam. Então, a construção de base é através da identificação. E a consequência disso é o engajamento. Quanto a alcance, eu acho que assim, as marcas têm um dinheiro que os creators não têm na maioria das vezes. Então, o ideal é que se una as duas forças, entendeu? A marca tem como realizar as coisas e o creator tem o poder da relevância e do engajamento. E aí a consequência disso é o alcance. Mas eu ainda acho que é difícil para a marca entender o que é conteúdo, a gente ainda passa por isso bastante. Porque publicidade você não tem que explicar, né? Total. Publicidade está aí há sei lá quantos anos. Agora, o que a gente faz, que é conteúdo digital ainda, não é todo mundo que entende. O TikTok ainda é visto, apesar de ser a maior rede social hoje, e ela tem um boom bizarramente maior do que qualquer outra rede, o alcance dela é incomparável, ela ainda é vista com um olhar bem assim preconceituoso por grandes marcas, principalmente as globais. As globais, por incrível que pareça, são muito mais fechadas do que marcas um pouco menores e nacionais. Elas arriscam mais as nacionais do que as globais. Então ainda tem esse gap aí jurídico e de imagem, ainda pega muito. E fora que o creator ele pode comunicar com qualquer coisa e de diversas formas e diversas marcas. Então acaba que é meio difícil você acompanhar mesmo, assim, sabe? Um cara pode fazer um monte de coisa. A marca tem aquele nicho dela, né? E eu acho que, assim, um ponto, né, que aí eu levanto como um ponto que marcas que não entendem isso acabam perdendo a sua performance via creators, né, via o marketing de influência, de fato você dá a liberdade, obviamente você vai ter alguns macro limites ali para o creator, de acordo com a dialética dele, né, do jeito dele, mas eu acho que a grande magia do creator, né, é de fato ele conseguir imprimir a identidade dele com a marca, né? Então, pô, se de fato ele vai comunicar, eu vejo muitas empresas elas lapidando, né, ali a comunicação que o creator tem que ter com aquela ação que vai ter e acaba que não gera identificação, porque até a própria audiência, a própria comunidade do creator, quando é impactada por esse tipo de conteúdo, ela percebe que aquilo não é ele, né, e não engaja. Então, pô, eu acho que um desafio muito grande de marcas é quando a gente rompe para uma estrutura global, né, igual você falou, uma atmosfera global, de marcas globais, isso é cada vez mais censurado, né? Sobre, primeiro, já é difícil eles terem essa abertura para trabalhar ali no mercado de creators, né? Poder trabalhar, fazer com que os creators gerem ali tráfego, gerem audiência para a marca, e principalmente quando você lapida isso, né? Quando você limita ali a comunicação, isso você está prejudicando ainda mais a performance dele, né? E até um ponto muito legal, que aí eu queria saber como que vocês fazem, e não só como vocês fazem, mas como que é a sua visão sobre a parte de mensurar o impacto que um creator pode ter na marca, né? Na divulgação da marca. Então, aqui a gente está falando muito de geração de conteúdo e muito de analytics, né? De insights. Como que, sobre um olhar ali da Creator Economy, vocês conseguem mensurar ali a performance daquele creator? A gente tem diversas ferramentas aqui na casa que a gente usa para mensurar, além do Analytics, que dependendo da plataforma, ele é ótimo ou não, depende muito. O YouTube, por exemplo, é um Analytics excelente.
A gente consegue pegar muito insight dali. A gente faz... É basicamente assim, test and learn, né? Nosso negócio é esse, assim, né? Além da nossa maior missão, que é fazer marcas pensarem e agirem como creators, esse é o nosso mantra aqui na Snack, é test and learn. Então a gente coloca no ar, vê como rodou, vê os resultados, pega um insight disso. Então os analistas não é só quant, né? Não é só o número pelo número, e sim o que aquilo significa, né? Por que eu tive um alcance maior, um engajamento maior, ou a minha retenção desse vídeo foi boa, não foi? Compartilhamento desse post, enfim, tem os números que a gente puxa, a gente tem diversos formatos de report, tem dashboards automatizados, que o cliente consegue acompanhar ali, tem a parte de 48 horas, semanal, quinzenal, mensal, depende muito do que o cliente espera, assim, mas a gente toma todas as decisões em cima dos resultados. Então, principalmente, vamos seguir com esse creator ou não? Essa pauta fez sentido ou não fez? Não vamos mais falar sobre isso. Hoje vocês geralmente têm uma base de creator ativo dentro da estrutura de vocês? Ou isso é de forma dinâmica, de acordo com a necessidade? De forma dinâmica, de acordo com o projeto, o perfil e tal. Claro que às vezes a gente acaba criando uma rede de contatos forte e de relacionamento, porque a gente contrata, sei lá, quantos creators mês, assim, é bizarro. Uma quantidade altíssima, porque só produção de vídeo é quase 300 vídeos no mês. Então, fora a parte de social, que a gente faz a parte digital, a gente é a agência de Banco Pan, então todas as redes sociais a gente cuida, seja vídeo ou não. Então, só de vídeo é quase 300, e todos os vídeos tem creator, com exceção dos da Lu, de Magalu. Então, são muitos creators. E aí vai testando. É claro que tem alguns que já tem um squad fixo que funcionou, a gente vai repetindo. Guaraná, Coisa Nossa, é um que tem um squad ali que já funciona muito bem. O Defante, o Igor Guimarães, são creators que estão sempre lá com a gente. Então, acaba virando squad fixo. Mas a gente tem projeto que vai fazendo uma troca enorme de creator. Tudo depende do projeto, tudo depende dos resultados. É uma coisa muito dinâmica mesmo e não é fixa. A gente nunca trabalha com creator fixo. A gente não faz isso, porque não faz sentido. Legal. Em algum momento ele pode parar de performar e aí eu joguei meu projeto no lixo. Exatamente, era esse o ponto que eu ia trazer, né? Hoje a gente vê algumas plataformas, a gente já teve até contato com algumas, né? Alguns dos nossos clientes aqui também, apesar da Boomer ela ser uma empresa especializada em mídia de performance, quando a gente fala, até por uma questão estratégica do posicionamento nosso, a performance ela não se dá simplesmente via mídia paga, né? Você comprar mídia dentro dos canais de aquisição, e sim performance, até a geração de conteúdo orgânico, ela pode ser vista como performance quando você leva o intuito de converter ali na ponta, né? E uma das verticais que a gente começou a testar com os clientes nossos aqui é, de fato, a gente fazer performance via influencer. E aí era um ponto de gargalo nosso, né? Que a gente começa a entender, começa a namorar esse assunto e começa ali, de fato, gerar as primeiras hipóteses, na prática como que a gente consegue mensurar, né? Traquear todo o processo do creator para saber que, uma quantidade, uma base de creator X gerou Y de faturamento para a empresa num período tal, uma recompra tanto. Então, assim, de fato, a gente conseguir mensurar isso na ponta. Hoje a gente vê algumas plataformas sendo pioneiras nesse ponto, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a Brand Lovers, a própria Squid também, elas são plataformas de creators. E eu acho que, assim, esse é um próximo grande passo, né? Quando a gente olha para marcas que querem ser relevantes, né? Para que, de fato, elas consigam fazer com que o público... fazer com que ela entretenha o público dela ao invés de interromper, né? Eu acho que esse é o grande ponto, essa é a grande discussão que a gente precisa ter com as empresas, de que aquela era onde você rouba a atenção do seu público para poder fazer uma oferta, ela não existe mais. Você precisa fazer parte da jornada de compra, entender qual que é o conteúdo que você vai colocar para aquele seu cliente, para que entretenha ele, né? E que, de fato, ele se sinta à vontade para poder tomar a decisão
de compra ou não, né? E até para uma curiosidade, né? Eu queria entender com você, no seu ponto de vista, Patrícia, qual que é a grande diferença? Isso eu ouço bastante e até eu quero saber a sua opinião. A grande diferença entre creator e influencer. Putz, influenciador lá no início era a pessoa que fazia public post, basicamente, né? Uhum. Assim começou do Instagram. Esse termo foi mais do Instagram, depois que foi indo pro resto, assim. Uhum. Eu acho que hoje não tem mais só influencer, hoje todo mundo é creator, porque todo mundo cria conteúdo. O que eu quero dizer com isso? O influencer, ele recebia o briefing, o roteiro e fazia. Tinha uma certa personalidade ali, um dedo de criação. Hoje é diferente. Se recebe, manda o briefing direcional, só que toda marca já pede, eu quero que o creator traga a visão dele, a sugestão dele em cima de criação, e que ele faça conteúdos que ele está acostumado a fazer e do jeito dele. Assim, a maioria das marcas tem esse pedido, então ele já tem essa cabeça. O marketing de influência realmente é um rolê mais influencer mesmo, porque apesar de se ter um pouco mais de criação do que se tinha antes, ele é um pouco mais simples. A gente recebe o briefing já direcional da agência e só a pauta o creator, o influencer, ele faz. E é basicamente CTA, mais de conversão, realmente, uma coisa mais hard sell, né? O creator é mais conteúdo, se fosse dividir assim. Apesar de que, para mim, hoje não tem mais só influência. Para mim, todo mundo é creator. Na minha visão, Eu também acredito nesse ponto de vista. Todo mundo hoje cria conteúdo. Ele não precisa ser grande, não precisa ser famoso. O TikTok é uma rede extremamente democrática, onde ela criou muito isso daí. Muita gente é creator lá dentro. Mas eu acho que a diferença maior é isso. O creator, ele cria mais conteúdo. Pode ser uma publicidade, mas através de conteúdo. E a marketing de influência, influenciador, é mais CTA hard sell, assim. Acho que de maneira simplista é essa a diferença que eu vejo. Eu acho que realmente esse é o grande ponto, a diferenciação, até por entender, né, que eu vejo que o creator, ele é uma evolução do influencer, ele é aquele próximo nível, passou de fase, né, então, de fato, ele entendeu que ele não é só um formador de opinião, mas ele é um formador de decisão. Então, quando a gente olha, né, por exemplo, grandes celebridades, vamos pôr aqui, sei lá, Gustavo Lima. Se o Gustavo Lima for fazer uma publicidade de alguma empresa, algo do tipo, eu acho que por a audiência dele ser tão grande, ele se distancia demais da audiência, ao ponto de, não necessariamente ele ter ali uma taxa de conversão muito alta da base dele para algum produto que é nítido que é um produto que está sendo patrocinado. Já quando a gente olha numa atmosfera de micro-influenciadores, de pequenos creators, né? A comunidade ela é muito próxima, ela faz parte do dia a dia, né? Daquele creator. Então, um patrocinado, né? Uma empresa patrocinando aquele creator pode gerar uma identidade, uma taxa de conversão muito maior por aquelas pessoas estarem próximas, serem uma comunidade muito mais fechada, né? Uma comunidade menor, eu quero dizer. E até pegando um gancho nisso, e a gente sabe que a Snack é uma empresa global, né? Hoje vocês estão em vários países. Uma dúvida que automaticamente ela já vem na cabeça, né? Quando a gente fala de geração de conteúdo, a gente fala de engajamento do seu público, isso também está muito intrínseco e está muito relacionado com a cultura do lugar, né? Assim, a maneira com que pessoas elas se relacionam com marcas aqui no Brasil, obviamente é diferente da Itália, obviamente é diferente de Portugal. E como que né? Assim, se né? Isso é um desafio para vocês. E se for um desafio, né? Como que vocês conseguem mitigar isso? Como que vocês conseguem fazer com que a estrutura global da Snack fale uma língua só, né? Tá, é legal essa pergunta, porque assim, a gente sente muita diferença, tá? Los Angeles é um pouco mais avançado, mas assim, a Europa, perto do Brasil, acho que o único país que está um pouco mais avançado é a Espanha. Porque é que o Brasil é um estouro, né? Assim, criação de conteúdo, a gente arrasa demais, o nosso marketing é muito mais evoluído. Brasileiro é o melhor marqueteiro do mundo. Mas assim, é incomparável, assim, é uma distância bem grande
A gente, quando começou a trabalhar em Portugal, a gente sentiu muito isso. É como se eles estivessem 5 anos atrás, assim. Então, coisas que a gente já estava fazendo aqui há muito tempo, eles estão começando a fazer agora lá. Então, não dá para você ser tão disruptivo, assim, dá para você vir com uma ideia, coisa nossa, que eles nunca vão aceitar. Então, você tem que saber também onde você está pisando e culturalmente o que você vai sugerir. Então, eles estão começando o podcast lá em Portugal, por exemplo. Só que é um podcast ainda com cara de entrevista, assim, de talk show, sabe? Não tem muito uma cara ainda de... Tanto que podcast não tem nem microfone, é microfone lapela, assim. Então, assim, a gente fez um projeto lá para uma farmácia que chama Wells. E Uma foi muito farmácia legal, portuguesa. porque é uma farmácia, uma rede de farmácias portuguesa. Foi muito legal, é do Grupo Continente, que é um grupo enorme lá de Portugal. E a gente conseguiu criar um projeto com cara de podcast, com duração de podcast, minimamente, porque eles ainda estão um pouco na fase do vídeo de 3 minutos, sabe assim? Então, realmente é bem atrasado. O TikTok, por exemplo, é uma questão enorme, né? Ainda está bem atrasado o TikTok, agora que está começando, e tem pouco, é que assim, como Portugal, falando em tamanho, ele é muito menor, né? Ele é quase o tamanho É um de São estado Paulo. brasileiro. É um estado brasileiro. Então, assim, em pessoas é muito menor, tudo é menor. Então, a cidade de São Paulo é muito maior, então não tem tanto creator, a gama é muito menor. Assim. A gente sentiu muito desses aspectos, assim. A Itália já é mais avançada, já tem muito mais creators, por exemplo, de TikTok, tanto que tem TikTok em Milão, né? Tem uma sede lá. Então, em Portugal, a sede dele quem acaba respondendo é Madrid. Então, acho que Itália está mais avançado. É um conteúdo diferente de ser produzido. Culturalmente, os dois são bem distintos do Brasil. Mas a Itália talvez é um pouco mais popular do que o português ali. O português é um pouco mais formal. Enfim, acho que a Itália, culturalmente, assim, um jeitinho mais brasileiro, se aproxima um pouco mais, principalmente como os creators se comunicam. Então, eu acho que a Itália ainda está um pouquinho mais avançada. E Los Angeles é outro jogo, né? Nasceu lá, né, basicamente. Apesar de que o Brasil ainda é mais avançado, pelo menos na parte de criação de conteúdo, lá é tudo muito produção, muito mais caro e tal. Então aqui a gente ainda ganha um pouquinho nisso, mas realmente é outro jogo, é incomparável. Não, eu consigo sentir muito isso, né, por 2 pontos. Primeiro, porque eu morei um tempo na França, né, então, obviamente, eu tinha um paralelo aqui Brasil-França, e realmente, pô, a gente tem esse conceito aqui do brasileiro, mas o povo português, desculpa, o povo europeu ou o povo norte-americano estão anos na nossa frente. Cara, nem sempre é assim. Assim, para algumas verticais, a gente, nós aqui, o brasileiro, ele é muito criativo, né, isso não só criativo, como generalista. Então, pô, a gente vê acontecendo muito lá fora, empresas sendo especialistas em alguma coisa, e aqui no Brasil é meio que o brasileiro faz um pouquinho de tudo, né? Ele dá seu jeitinho. E uma outra contestação disso é que a gente tem uma estrutura fora do país também. Hoje a gente faz a parte de mídia de performance para grandes festivais de música eletrônica e voltado muito para o setor artístico eletrônico, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E quando a gente começou esse projeto, né, essa expansão da nossa operação para lá com esse segmento de música eletrônica, de festivais, quando a gente começou os projetos, né, a gente tinha essa mentalidade de que, pô, com certeza a galera de lá está muito à frente da gente aqui em questão de conhecimento. E quando a gente fez nosso primeiro sold out, né, lá de um evento, a galera, eles são da Inglaterra, né, essa estrutura que a gente tem lá. E eles ficaram em choque quando a gente foi destrinchar os números, foi entender ali as verticais de cada ação estratégica que a gente teve, porque eles falaram assim, cara, que não tem isso, assim, a gente não chega nesse nível de detalhe, a gente não chega nesse nível de estratégia, tentando entender voz da comunicação que vai ser veiculada a nível de anúncio, e a gente viu que, assim, cara, tem muito mercado aqui pra gente.
E aí não foi à toa, né? Que aí, pô, acaba por estratégia de member get member. Pô, a nossa estrutura ela começou a crescer lá, a gente começou a voltar também para uma visão de mídia de performance para page growth, que a gente chama, né? Que é para crescimento artístico dos DJs ou dos artistas que a gente roda lá fora. E já quando a gente entra no mercado norte-americano, quando a gente fez nossa expansão para lá também, aí a gente entende que, opa, agora a gente está falando mais de igual para igual. Então, assim, o nível de consciência, né? Hoje a gente trabalha com alguns labels que são gravadoras, né? Que, como se fosse aqui no Brasil, onde a gente faz o lançamento de EPs lá, de releases, e lá o nível de consciência deles sobre a parte de gestão de mídia, de performance, já é mais coerente com o conhecimento que a gente tem aqui, né? Mas eu falo isso, assim, que, o brasileiro, ele tem espaço no mundo inteiro quando fala que o assunto é criação, o assunto é, de fato, você conseguir trazer essa personalidade e conseguir, ser, de certa forma, expansivo na maneira de analisar a parte de conteúdos, né? E até uma outra pergunta que eu queria te fazer, veiculada a essa temática, né? Hoje a Snack, ela faz parte do grupo B-Partners, né? Que também é um grupo global. E como que funciona a dinâmica disso, né? De vocês estarem dentro de um grupo e, ao mesmo tempo, vocês têm uma atuação global, pelo que eu vi aqui, o grupo, cada vertical, cada empresa que está dentro do grupo, ela tem uma vertical de atuação diferente. Me conta um pouco como que funciona essa integração entre toda a companhia. É meio que isso que você falou, cada empresa ali do grupo tem uma vertical, então não tem uma concorrência, né? Então cada um vai fazendo uma parte ali. Acontece muito da gente trabalhar em conjunto, assim, com a B Ferraz, por exemplo, que é a agência do grupo, a gente já fez alguns jobs juntos, alguns clientes como Souvenir, a gente fez junto, então eles eram a agência e a gente era a agência de conteúdo, então acontece esses trabalhos em conjunto, assim, bastante entre a gente. A Vitrio era a parte de mídia, enfim, Just Little Data também. Então a gente vai se incorporando ali numa coisa só, mas a gente tem atuação independente também. Então a gente não depende do comercial do grupo. A gente tem nossa geração de lead aqui, é tudo nosso, né? A gente trabalha tudo de maneira independente também, né? Então, fazemos parte de um grupo, mas a gente tem a nossa independência. Legal, super legal esse conceito, né? Porque a gente vê várias empresas que acabam conflituando, quando a gente fala de grupos, né? Conflituando ali as atividades e as verticais que cada parte desse grupo atua, e quando a gente olha para dentro da B-Partner, a gente vê muito mais um ecossistema do que, de fato, um grupo de empresas, né? Então, eu acho que isso, de fato, fortalece também esse posicionamento de vocês, né? E até o alcance, o crescimento que vocês vêm tendo. E, eu acho que aqui a gente navegou por vários assuntos, quando a gente fala principalmente aqui de creator economy, eu acho incrível a maneira que vocês conseguem mensurar dados e, ao mesmo tempo, atrelar isso à produção de conteúdo, né? E eu vejo algumas empresas fazendo isso com maestria, né? Uma que também, é incomum, a gente conhece, é a Winning. Então, eu vejo, assim, eles conseguirem mapear, através de dados, as próximas tendências que vão ter. Eu acho isso animal, isso dá ali um background gigantesco para a empresa, para que, de fato, ela consiga também planejar o próximo movimento dela, né? A Winning é uma grande parceira nossa, eles são grandes parceiros nossos, a gente trabalha com a ferramenta já faz uns anos aí. Legal. Mas me conta aqui, Patrícia, agora fora das telas, né? Fora de um computador, quem que é a Patrícia? O que você gosta de fazer? Qual que é seu lazer aí? Fiquei sabendo que você tem um filhinho, né? Bom, eu fui mãe, né? Me tornei mãe faz 7 meses, meu filho nasceu. Não fui eu que geri, eu sou casada com minha esposa, ela que ficou grávida. Ele nasceu acabou de fazer 7 meses, o Martim. Então, eu acho que hoje eu me divido muito entre
acho que meu lado profissional, Snack, e meu lado pessoal, hoje ainda está 100% quase com o Martim, porque ainda dá muito trabalho, ele ainda é muito pequenininho, né? Então eu estou focada 100% para ele, fora que as prioridades mudam, né? Quando você tem um filho, é muito louco, tudo que você se transforma, assim. É Eu um imagino. amor que você nunca pensa que existe, nunca pensou que eu nunca tive com essa consciência, Uhum. mas acho que falando um pouco de hobby, assim, eu sou apaixonada por filme e série, né? Eu adoro filme de terror, sempre gostei. Sério? Quando, Uma sim, exceção aí da população. quando eu era mais nova, eu vivia fazendo curtas e experiências de filme de terror. Sempre gostei muito de Uhum. cinema. Tive algumas experiências de fazer alguns curta-metragem que foram bem legais. Gosto de Star Wars, como um nerd tradicional. Gosto de videogame também, quando eu consigo. Faz 7 meses que eu não jogo videogame, faz, mas eu gosto de Uhum. videogame. Então, eu acho que sou uma pessoa que sou bem caseira. E eu tenho um grande hobby que é cozinhar. Eu tenho até um É. projeto de conteúdo que eu faço. Que eu estava fazendo, agora eu tenho uma pausa, mas eu Uhum. fazia pro Instagram, pro TikTok. Eu e um amigo meu, que é meu melhor amigo, assim, tipo, se aventura na cozinha. Que é uma grande válvula de escape para mim, assim. Aham. Eu lá em casa com a minha noiva, né? A gente entrou Na naquele quarentena, vício. né? Na quarentena e a gente começou a assistir MasterChef. Pra quê? Aquilo ali foi assim, até esses dias para trás eu tava brincando com ela que quando a gente vai falar de cozinha, antigamente, pô, a gente usava palavras mais tradicionais. Agora, pô, não emulsionou tanto. Não... Deu uma profissionalizada aí na coisa, né? Exatamente, exatamente. Mas assim, somos completamente aspirantes, mas eu divido essa vontade, ainda eu falo, né? Assim, o brasileiro, do mesmo tanto que ele é bom na criatividade, ele é bom de procrastinar, né? Eu falo que ainda eu quero ter isso como um hobby ali, mas um hobby estruturado mesmo, eu estudar Uhum, culinária, eu de fato ali, pô, gastar ali, né? Investir em ter materiais bons para sim, poder sim. cozinhar, porque eu vejo isso sendo não só como um hobby, mas acaba sendo uma terapia, né? Lá em casa a gente até brinca Super. que é uma terapia de casal. Então, pô, todo domingo ali, mais no final do dia, a gente sempre pega, abre um vinho, pô, faz alguma comida, conversa ali sobre a semana. Então, eu acho que Uhum. do lado de cá também a gente vê isso como um ponto bem legal. E, pô, agora em questão de conteúdo, né? Assim, eu queria que você compartilhasse com a gente algum material, algum livro, pô, algum podcast, o que eu consegui sugar de você aqui tá valendo, para poder ajudar, né, quem tá ouvindo a gente, para poder clarear qual que foi ali o material que teve uma virada de chave ou que trouxe um insight para você bem legal. Olha, eu acho que tradicionalmente falando eu sou um pouco diferente. Eu quero dizer, essa coisa, de um livro, não sei o quê. Eu sou muito mais no entretenimento e é da onde eu pego referência. Legal. Muitos dos meus insights vieram de séries e filmes. Eu tô assistindo, daí eu vejo que tem alguma cena, alguma coisa ali que eu posso aplicar para o conteúdo. Uhum, Então, para um formato diferente, eu acho que eu tenho esse tipo de olhar, assim. Eu acho que eu sou uhum, muito mais o entretenimento que me puxa. E eu sou uma pessoa uhum, 100% de vídeo. uhum. Sempre fui, acho que minha formação como televisão também me ajuda nisso. Imagino. Então tem algumas construções de filme e de séries que me pega bastante como referência. É, a gente até fez só uma curiosidade que a gente fez um job para o Mercado Pago, onde as nossas referências todas da PPM de direção de fotografia eram filmes. Então, e como eu sou formado em direção de fotografia também, acho que isso também é uma coisa que me pega. Uhum, Então, um filme e série sempre acaba sendo referência para a gente de formato e de como trabalhar coisas ali. Então, eu acho que é. E podcast também eu gosto muito eu gosto muito do Vênus, que é entretenimento também. É que assim, uhum, como eu faço conteúdo para marca focado em entretenimento, eu acabo buscando daí as minhas coisas, sabe? Porque o nosso trabalho é difícil de conteúdo, porque como eu não tenho como mensurar algum que nem conversão, é muito difícil de eu mensurar.
o que eu consigo mensurar é engajamento, relevância, né? O alcance ali. E reconhecimento de marca a gente consegue, às vezes, quando a gente consegue extrapolar e furar a bolha, que é o caso de Guaraná, onde a gente, inclusive, Guaraná foi um case bem interessante que a gente fez. A gente, não sei se você sabe, a gente fez um refrigerante sabor canela, que foi através do... o Matheus Canela era um dos criadores do Squad. Ele estourou tanto na época que a gente, vamos fazer um refrigerante sabor canela. E aí foi o contrário, o conteúdo virou produto. Então, isso foi muito louco. E o Guaraná Antártica, ele comprou a briga, ele produziu. Produzimos. Ele fez a ilustração da latinha, e o produto, assim, acabou assim. A gente achou que não fosse ser tão absurdo de resultado, a gente não fez tantas tiragens ali, né? Tanta quantidade de refrigerante e acabou. Limitado, assim, até hoje o povo pede. Então, eu sempre busco, minhas referências são todas em conteúdo. E séries, né? Eu estava assistindo The Circle, né, que é um reality que tem várias versões. Sim. Ele foi uma referência para mim para a criação de algumas coisas de formato. Casamento às Cegas é uma grande referência para formato. Por exemplo, sim, eu imagino, que está em alta agora. Então, eu busco muito nesses lugares, sabe? Eu também compartilho disso, né? Assim, apesar de tudo isso, eu vejo muita referência em vídeos e séries também, né? E tem algumas que me até atreladas, né? Tem todo o entretenimento, mas por trás tem ali o mundo corporativo, né? Que foi a do Spotify, a história do Spotify e a história da WeWork, que é a WeCrashed, da Apple TV. Assim, obviamente tem todo um storytelling ali, né? Uma jornada do herói ali, isso traz muito insight, né? Trouxe muito insight pra gente aqui. E eu acho que sim, é um canal super válido de aprendizagem também. Eu confesso que às vezes eu leio na consciência de que, eu preciso ler um livro, né? Mas que não necessariamente é isso o único e melhor canal de aprendizagem, né? Eu leio muito mais entretenimento, sabe? Eu não vou muito por esse lado tão business da coisa. Eu gosto muito das brisas do Philip K. Dick, para mim ele é um maluco, eu gosto muito, mas eu prefiro ir para esse lugar mais assim, entretenimento do que business, sabe? Porque o business, óbvio, tem muita coisa que você aprende lendo, né? Claro, e tudo. Mas, como eu disse, eu sou muito fã do entretenimento. E principalmente em vídeo, e para mim a minha maior referência é essa, sabe? Então, eu acho que é onde eu mais bebo e consigo aplicar no meu dia a dia e acaba sendo de bastante sucesso. Tiveram especiais do Coisa Nossa, inclusive, que a gente pegou referência muito de formato de série, entendeu? E até pra gente poder entender, né, a gente passar um pouco aqui sobre o raciocínio que a gente quer ter com esse podcast, né, acaba sendo aqui um canal que, do mesmo jeito que a gente estava conversando agora, o nosso intuito é que ele seja fonte de conhecimento para outras pessoas, né, e eu falo isso porque, né, até a gente estava batendo um papo antes, mas a motivação que fez a gente criar esse podcast foi por conta da jornada solitária, entre aspas, que a gente teve, porque assim, eu venho do mercado de engenharia, né? Então, a última coisa que eu imaginei me relacionar na vida era com marketing, e do dia para a noite eu caí de paraquedas no marketing, só que eu não tenho nenhuma rede ali de contato para, de fato, poder ter trocas, poder fazer ali um networking, né? Então, a gente viu, inclusive, o fato da gente ser acelerado hoje pela Adventures, saiu de lá a motivação de, a gente criar um podcast onde a gente chama líderes do segmento, né, para poder contribuir aqui do bate-papo e também dar liberdade para que eles possam convidar outras pessoas que eles acreditam que faça sentido, né? Então, o ponto aqui, e a pergunta que eu quero te fazer, né, se você puder indicar alguém, né, para estar aqui no próximo episódio do podcast, quem que você indicaria para que a gente continue aqui essa rede de contato que a gente está criando? Não sei, tem que ser pode ser da Snack, pode ser fora. Tanto faz, pode ser. Tanto faz. Quem você acha que faz sentido?
Eu acho que assim, falando, acho que eu indicaria tanto o Vitor como o Nelson, que são os CEOs da Snack. Eles são caras da criação de publicidade e eles são extremamente, têm uma visão de mercado foda, assim. Eles conseguem ver, tipo, oportunidades estão lá na frente e transformar. E acho como para, assim, eu tenho nos meus pares heads aqui junto comigo, mas eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente até conversou aqui, que pode trazer até um pouco mais a dinâmica da Creator Economy, é a Fernanda, que é head de casting. Ela é Legal. responsável por isso. Eu não sou responsável por casting no Snack. A gente acaba trabalhando muito em conjunto, porque um depende do outro, mas quem faz toda a estratégia de casting e curadoria não sou eu. É a Fernanda. Eu acho que essas seriam as pessoas que eu indicaria. Perfeito. Porque eu acho que tem a metodologia, né? Acho que tem muito para atrelar aqui do que a gente está falando, complementar. Mas acho que o Vitor e o Nelsinho são os principais que vocês deveriam tentar conversar, Show. que eles têm Não. uma visão que eu não tenho de mercado, porque eles estão há muitos anos e os caras são dinossauros de criação, assim, sabe? De Legal. publicidade, e eles mudaram a cabeça deles 360 para fazer o que eles fazem hoje. Legal, legal. Não, com certeza esse convite nosso vai se estender a ele aí, para eles, né, para poder trazer eles aqui nesse papo. E, Patrícia, queria te agradecer muito. Eu acho que, assim, realmente, pô, eu fiquei muito feliz com o nosso papo. Eu vejo, assim, que o conhecimento que você tem, né, quando a gente fala dessa parte de geração de conteúdo, atrelado ao universo de insight, isso quebra muitos paradigmas na cabeça de vários líderes de marketing, até empreendedores. Porque o que eu já ouvi de pessoas falando, pô, o orgânico não funciona porque o orgânico você não controla. E, pô, você acabou de provar aqui por esse papo nosso que sim, isso é possível. E não só provar na palavra, mas como na prática. Hoje vocês estarem aí com o terceiro canal com maior engajamento do mundo, né? No YouTube, que é o do Guaraná Antártica, né? Então, assim, pô, antes de mais nada, parabenizar pela história que vocês estão construindo, pô, o legado que a Snack e a relevância que vocês estão tomando é bizarro, é muito bonito de ver mesmo. E te agradecer mais uma vez por ter cedido aí esse tempo, a gente poder bater esse papo, que com certeza eu sei que vai agregar ali na vida de todo mundo que está assistindo. Eu que agradeço, Pedro. Eu sempre gosto de participar desse tipo de projeto, porque conhecimento é sempre legal de dividir. E a gente acaba aprendendo também, né? Então, contem comigo para o que vocês precisarem. Novamente, obrigada pelo convite, foi muito legal participar. Espero que tenha rendido bons conteúdos. Não, com certeza, aí. ó, isso aí já com certeza a gente vai ter que fazer uma parte 2 desse podcast aqui. Eu acho que, pô, você contribuiu muito, mas eu vi que tinha muita coisa ali que acaba que você não entrava, porque você sabia assim, pô, aqui vai render muita coisa. Então, você vai superficial nesse assunto. Então, eu acho que com certeza vale ali uma parte 2 desse podcast aqui para a gente poder colocar no ar também. Fechado. Fechou, Pedro. Então, muito obrigado, Patrícia. Até mais. Até. Tchau. Tchau.